Você já se perguntou por quê, mesmo orando, lendo a Bíblia e frequentando a igreja, sua vida espiritual parece não avançar? Já sentiu como se algo estivesse sugando sua força espiritual, como se houvesse um peso invisível sobre seus ombros? Pois eu vim hoje, em nome do Senhor, te alertar. Existe um inimigo silencioso, uma semente maligna plantada sorrateiramente que está enfraquecendo sua vida espiritual. E talvez você nem tenha percebido. O que está te enfraquecendo espiritualmente não é o que você vê, mas o que você permite sem perceber. A batalha espiritual não é sempre travada com gritos ou demônios visíveis. Muitas vezes ela se dá em silêncio, no dia a dia, nas pequenas concessões, nas distrações aparentemente inofensivas, nas prioridades invertidas. Quantos cristãos hoje estão vivendo um cristianismo morno, sem vigor, sem alegria, sem autoridade espiritual? Muitos. E sabe por quê? Porque estão adoecidos espiritualmente, enfraquecidos por coisas sutis, hábitos enraizados e pensamentos distantes da verdade de Deus. E o pior, acreditam que está tudo bem. A Bíblia diz em Apocalipse 3:16: assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Deus não quer uma igreja morna. Ele quer filhos e filhas cheios do fogo do Espírito, com corações ardendo por sua presença, com vidas que brilham à luz de Cristo. Mas como reacender esse fogo? Como se livrar desse inimigo invisível que tem drenado sua força? É sobre isso que vamos falar hoje. E eu te peço, ouça até o fim, porque essa palavra pode mudar a rota da sua vida espiritual para sempre. A verdade é que o maior ladrão da sua vida espiritual pode estar no espelho. Sim, o maior inimigo da sua caminhada com Deus pode ser você mesmo. Não o diabo, não o mundo, não as circunstâncias, mas a sua complacência espiritual. A complacência é o estado de alguém que se acomoda, que acha que já está bom o suficiente. É quando você para de buscar, de crescer, de se incomodar com o pecado. É quando você diz, todo mundo faz, ou Deus entende, ou mais tarde eu me consagro. Essa mentalidade é uma armadilha mortal, porque o cristão que para de buscar começa a regredir. A estagnação espiritual é, na verdade, o início da decadência espiritual. Não existe zona neutra no reino de Deus. Ou você cresce, ou você enfraquece. Hebreus 2:1 nos alerta. Por isso é preciso que prestemos mais atenção ainda ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Perceba, não é uma queda brusca, é um desvio sutil. É quando você começa a perder o primeiro amor, a deixar de orar como antes, a se distrair mais facilmente com o mundo. E o que mais tem enfraquecido os cristãos hoje? Vamos falar de algumas dessas armadilhas invisíveis. Primeira, a rotina sem presença. Quantas pessoas fazem as coisas certas no automático? Leem a Bíblia, oram, vão ao culto, mas sem conexão verdadeira, sem quebrantamento, sem fome por Deus. Isso é religiosidade, não relacionamento. E Deus não quer robôs espirituais. Ele quer filhos que o desejam de verdade. Mateus 15:8 diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Segunda armadilha, a distração moderna. Estamos em uma era de excesso, de informação e escassez de contemplação. É muita tela, muito ruído, muita correria e pouco silêncio para ouvir a voz de Deus. Como vamos discernir a direção do Espírito se estamos sempre distraídos? Salmo 46:10 nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O barulho do mundo está abafando a voz de Deus na sua vida. Terceira, o pecado tolerado. Aquele hábito que você já normalizou, aquela prática que você sabe que entristece o Espírito Santo, mas você diz, é só dessa vez. Ou, não é tão grave. Ou, pelo menos eu não faço como fulano. Irmão e irmã, pecado é pecado. E ele nos separa da presença de Deus.
Isaías 59:2 diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Quarta armadilha: a comparação espiritual. Você olha para outros cristãos e acha que está tudo bem porque está melhor que alguns. Mas Deus não te chamou para ser melhor do que os outros. Ele te chamou para ser como Cristo. O padrão é Jesus. E quando você olha para ele, percebe o quanto ainda precisa crescer. Quinta, a falta de propósito. Muitos estão enfraquecidos porque não sabem por que estão vivendo. Estão apenas existindo, não estão cumprindo um chamado. E quando você não sabe o seu propósito, você não luta, não ora com intensidade, não vive com paixão. Jeremias 29:11 diz que Deus tem planos para nós, planos de paz e não de mal. Mas você precisa buscá-los. Você precisa dizer: Senhor, para que me criaste? Para que estou aqui? Agora me ouça com atenção. Não há avivamento sem confronto. E hoje o Espírito Santo está te confrontando. Não para te envergonhar, mas para te restaurar. Deus está chamando você de volta ao lugar secreto. Está dizendo: volte ao primeiro amor. Lembra de quando você chorava na oração, de quando você se alegrava só de abrir a Bíblia, de quando sentia minha presença só de ouvir um louvor? O que aconteceu com você? Onde foi que você se perdeu? Hoje é o dia de voltar. Hoje é o dia de recomeçar. Mas como fazer isso? Primeiro, arrependa-se com sinceridade. Reconheça onde você tem falhado. Seja honesto com Deus. Ele já sabe de tudo, mas quer ouvir isso da sua boca. 1 João 1:9 diz: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Segundo, retome as disciplinas espirituais com paixão. Volte a orar, mas orar de verdade, com o coração. Leia a Bíblia não por obrigação, mas como quem busca tesouros escondidos. Louve a Deus em todo o tempo, jejue, sirva, consagre sua vida novamente. Não espere sentir vontade, comece mesmo sem vontade. A obediência gera fome, e a fome te leva de volta para Deus. Terceiro, elimine as distrações espirituais, o que tem tomado o lugar de Deus na sua agenda. Redes sociais, séries, conversas inúteis, relacionamentos tóxicos. Precisa tirar? Tire. Jesus disse em Mateus 5:29 que se o teu olho te faz pecar, arranca. É melhor entrar no céu com um olho do que ir para o inferno com os dois. É hora de cortar pela raiz. Quarto, caminhe com pessoas cheias do Espírito. Pare de andar com quem esfria sua fé. Busque comunhão com quem te inspira a ser mais de Deus. Provérbios 13:20 diz: Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Você precisa de alianças espirituais saudáveis. Gente que ora com você, que te confronta, que te incentiva a buscar mais. Quinto, peça um novo batismo do Espírito Santo. Sim, peça com fé. Porque o Espírito é quem nos fortalece por dentro. Efésios 3:16 diz que o Espírito nos fortalece no homem interior. Você não vencerá essa guerra sozinho. Você precisa ser cheio. Você precisa ser renovado. Agora eu quero declarar algo sobre sua vida em nome de Jesus. Todo peso espiritual caia por terra. Todo laço de mornidão, de distração, de pecado oculto, de religiosidade vazia, seja quebrado agora. Que o fogo do Espírito te visite aí onde você está. Que a fome por Deus volte com força. Que o amor dele te inunde de novo. Que a presença do Pai seja sua prioridade. Que sua vida volte a brilhar. Não viva mais um cristianismo morno. Não aceite mais ser um crente sem frutos, sem autoridade, sem alegria. Você foi chamado para mais. O céu te espera. Deus te espera. E a hora é agora!
Volte ao altar, volte à cruz, volte à essência. O que estava te enfraquecendo foi exposto. Agora você tem a chave para vencer. Levante-se, busque, queime novamente. Porque quem está em Cristo não vive caído, vive de glória em glória.